Um dos ministérios criados por Lula ganha destaque pelo ineditismo dos povos indígenas. O novo governo reforça um trabalho que sempre foi da FUNAI. Eu converso com a futura ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Que prazer ter você no nosso estúdio em Brasília. Sônia, parabéns e já vou chamá-la de ministra, eleita deputada federal, mas já vou chamá-la de ministra. Boa noite e muito obrigado mesmo pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. E eu começo porque aparentemente só a FUNAI não é mais suficiente para tratar das questões envolvendo os indígenas no nosso país. Por quê? Olha, acho que não é que a FUNAI não seja suficiente, né? A FUNAI é uma fundação e nós, né, achamos que é importante ter um ministério porque traz os povos indígenas para esse alto escalão do governo, traz a pauta indígena para a centralidade, né, do debate público, assim como é também um reconhecimento dessa presença indígena no Brasil que sempre foi ignorada, né? Então o Ministério hoje, ele assume aí, né, uma posição de começar uma reparação histórica da invisibilidade e da negação de direitos com os povos indígenas. Além da gente ter ali essa possibilidade de fazer essa discussão direta, interministerial, né, articular diretamente com o presidente as pautas indígenas, tanto no âmbito nacional quanto internacional. Então, para nós, o Ministério ele é assim, muito importante para a gente valorizar e reconhecer essa presença de povos indígenas no Brasil. A senhora tem uma posição bastante conhecida de disputa com os setores do agronegócio que não respeitam o meio ambiente. A senhora conversou no dia da posse, todos os ministros, no dia do anúncio do seu nome, estavam todos os ministros daquele dia ali alinhados no Centro Cultural Banco do Brasil. E eu pergunto se a senhora conversou, por exemplo, com o futuro ministro da Agricultura. A gente acabou de ouvir uma fala de Carlos Fávaro sobre a questão ambiental. Daí eu pergunto, como é que vai ser a sua relação com o agro, agora como ministra? O que a senhora acha que pode fazer? Olha, eu acho que é muito simples, né? Porque é muito importante que se cumpra a legislação ambiental. Nosso país tem regras, né? Tem um presidente comprometido com a proteção ambiental e a gente vai precisar cumprir essa legislação. O que aconteceu no governo Bolsonaro é que ele estava autorizando essa destruição, né? Estava legalizando cada vez mais agrotóxicos que já não são usados mais em outros países, né? E aqui as pessoas estavam comendo e bebendo veneno. Então é importante que a gente pense uma agricultura que de fato respeite o meio ambiente e que seja também comprometida com o equilíbrio ambiental, com a proteção do meio ambiente. Acho que é isso que a gente tem que agora, né, assumir esse compromisso conjuntamente. A senhora chegou a conversar com o seu colega Carlos Fávaro, da Agricultura? Nos cumprimentamos, não chegamos a conversar. Vai ter atrito? Olha, nem tomamos posse ainda, né? Vamos esperar a posse e começar os trabalhos para a gente ver como que vamos prosseguir. Bom, é um novo ministério que surge com uma tremenda visibilidade, especialmente no exterior. E a senhora chegou a falar disso rapidamente. Não apenas pela causa indígena, mas pelo seu papel. De alguma forma, isso pode significar apoios a projetos, investimento do exterior aqui no nosso país? Sim, com certeza. A pauta indígena hoje está no centro, né, do debate sobre a justiça climática, né, sobre o que precisamos fazer para reduzir as mudanças climáticas. E os territórios indígenas têm dado muito essa contribuição pelo modo de vida que nós, povos indígenas, temos, né? Então, é muito importante que haja esse reconhecimento também do papel dos povos e territórios indígenas para o equilíbrio climático, para a proteção da biodiversidade, né? Para a garantia da vida no planeta. Então, nós pretendemos ter um fundo ali que chama o Fundo Biomas Indígenas, que é exatamente para a gente articular recursos internacionais, para implementar a política indigenista, para implementar a gestão, né, ambiental e territorial dos territórios indígenas. Tem uma política que foi assinada ainda no governo Dilma, que é a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas, que foi totalmente, né, arquivada no governo Bolsonaro. Então, a gente pretende agora resgatar essa política e ter uma secretaria dentro do Ministério para
né, fazer a implementação da Penegat. Então, a gente começa com essa preocupação, né, na proteção, na gestão dos territórios e também na segurança das pessoas, né, dos povos indígenas dentro dos territórios. E, com certeza, a cooperação internacional vai fortalecer bastante, né, e contribuir para a implementação dessa política. O Caio Junqueira, nosso analista de política, está também em Brasília, no nosso estúdio, e tem uma pergunta para a senhora. Caio, por favor. Boa noite. Ministra, qual o objetivo central ali? Se a senhora me disser 3 prioridades ali que a senhora gostaria muito de apresentar daqui a 4 anos, no final da sua Caio, gestão, eu acho que você está sem microfone. Tá aí perto de você o microfone? Você consegue ligar? Ah, não. Então não. Então deixa eu fazer mais uma pergunta para a ministra, depois a gente volta com o Caio. Porque do primeiro dia, e é interessante, a esplanada dos ministérios tem um número fixo de ministérios ali. Não chega a 20, se eu não me engano. Já vão ser 37 do governo Lula. E a senhora vai ocupar um andar, se eu não me engano, do Ministério da Economia, é isso? Já estamos com o nosso lugar ali decidido. Ontem já fui lá conhecer o espaço, já trabalhamos lá ontem a tarde inteira, porque o espaço já está desocupado, né? Já está vago, a gente já trabalhou ontem ali para pensar um pouco esse planejamento, para dar entrevistas. E aí nós teremos o 7º andar inteiro do prédio onde funcionava o Ministério da Economia. Ali a gente vai estar junto com o Ministério das Mulheres, né, da Mulher e o Ministério da Igualdade Racial. Então, né, a gente vai estar trabalhando de forma muito articulada. Está bem acompanhada. Eu ia perguntar qual vai ser o primeiro ato da senhora assim que tomar posse, no dia 2 de janeiro, no primeiro dia de trabalho. Existe um primeiro ato, nem que seja simbólico, que a senhora pretende tomar? Olha, nós temos 13 processos concluídos para a demarcação de terras indígenas. E nós pretendemos, né, logo no primeiro momento, entregar esses processos para, né, passar para a Casa Civil, para que possa já ter um parecer jurídico da Casa Civil e ser assinado pelo presidente Lula. Ele está muito preocupado, muito comprometido com a retomada da demarcação das terras indígenas, que foi totalmente paralisado no governo Bolsonaro, né? Não demarcar terra foi uma política pública do governo Bolsonaro, né? Então agora a gente retoma esses processos e temos esses 13 processos que não tem nenhum impedimento jurídico ou administrativo. Coincidência ou não, são 13, né? E vamos colocar na mesa do presidente Lula para que ele possa também já dar esse gesto nos primeiros meses, né? Nos primeiros dias do seu governo, para, né, mostrar que esse ministério já chega forte, né, e já chega ali praticando atos, né, para mudar essa realidade, né, dos povos indígenas no Brasil, que sempre foi tão ignorada e sempre foi tão, né, marginalizada e nunca foi nenhuma prioridade em nenhum governo, né, desde que Brasil é Brasil. Então agora a gente pretende demarcar terras indígenas, garantir a proteção territorial nesses territórios, né? Já fazer uma primeira visita no território Yanomami, onde temos uma situação crítica ali de invasão, né? São 20 mil garimpeiros ilegais ali dentro do território Yanomami, né? Muita subnutrição, questões de saúde ali tratáveis, né? Que estão matando hoje as crianças. Uma estrada clandestina que está lá num percurso de 150 quilômetros dentro do território Yanomami, né? E como que se constrói 150 quilômetros de estrada e ninguém sabe, né? Numa área que é proibida. E aí, além do território Yanomami, nós temos a situação do Vale do Javari, onde foi aí, né, um cenário mundial que mostra essa violência ali com os povos indígenas e com os povos isolados, né, que foi o assassinato de Bruno Pereira e Dom Philips, e a situação ali só se agravou ainda mais, né, a violência, a exploração de madeira, de minérios, né, da grilagem de terra. Então, a gente tem essas duas áreas aí que são cruciais para a gente começar, né, já nos primeiros dias a ver uma forma, né, de ter ação transversalizadas com o Ministério da Justiça, com o Ministério da Saúde, para a gente já começar a garantir ali a proteção desses territórios. Porque são metas bastante ousadas para um ministério recém-criado. A gente sabe da dificuldade financeira que o país enfrenta para municiar esse ministério tão jovem com investimentos necessários para metas importantes, porém bastante ousadas. O Caio, eu acho que agora consertou o microfone?
Sim, desculpa, viu, Márcio? Desculpa, ministra. Ministra, a minha dúvida tem um debate aqui nas redes essa semana sobre se a ida da senhora para o Ministério, de certa maneira, não prejudica a defesa da causa dentro do Congresso Nacional. Isso ampliado agora com a confirmação, agora há pouco, pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, de que outra deputada federal, a Joênia, também foi indicada para a FUNAI. De certa maneira, vocês consideram que isso, a ida de figuras como vocês para esses postos no Poder Executivo, fragiliza de alguma maneira a defesa dos interesses dentro do Congresso Nacional? Olha, de forma alguma, pelo contrário, né? A gente vai ter a bancada do COCAR no Congresso Nacional, no Legislativo e também no Executivo. É importante que tenha essa representação indígena em todos os espaços, né, em todos os 3 poderes. No Congresso Nacional permanece ali a Célia Chacriabá, deputada federal eleita também pelo PSOL de Minas Gerais. Tem a Juliana Cardoso de São Paulo, do PT, né, que também é eleita deputada federal. Então, a bancada indígena não perde. Nós ficamos aí 4 anos com a deputada Joênia Wapichana, né, como única representação indígena no Congresso, e agora a gente segue ali com mais 2 mulheres eleitas ali, né, nessa articulação nossa com o movimento indígena. Então nós vamos somar força. É importante que a gente tenha também, né, essa representação no Executivo para a gente poder fazer também essa articulação aqui, né, aqui no Executivo. Então, de forma alguma, eu sei que a reação das pessoas, né, nas redes sociais em relação ao convite, né, para o Ministério dos Povos Indígenas se dá também porque tem um desejo natural, uma vontade natural, principalmente dos povos indígenas, de me ver ali no Congresso, porque, assim, o povo me conhece muito por ser briguenta, por enfrentar, por não ter medo, e todo mundo esperou muito me ver ali enfrentando a bancada ruralista, enfrentando Ricardo Salles, né? Era essa a expectativa de todo mundo. Mas aí chega uma hora que a gente precisa também tomar decisão, né? E aí, tendo 2 opções, a gente conversou ali, Celia Chacriabá permanece com essa representação da PIB também, né, forte no Congresso Nacional e eu no Ministério dos Povos Indígenas. E assim a gente vai somar, até porque há uma urgência, né, de ter essa presença indígena no âmbito dos 3 poderes. E agora o momento é esse. Sônia Guajajara, futura ministra dos Povos Indígenas, muito obrigado pela sua entrevista aqui com a gente no CNN Prime Time. Torcendo muito para o sucesso de sua pasta. Boa sorte e boa noite.